Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Hugo, fazendo um projetinho aqui da SA 2, Analógica 2, Digital 2, desculpa, do Edmar, professor Edmar, Senai Horto, Minas Gerais, correto? É um motor com acionamento de PWM. Utilizamos aí um CI 555, modo estável, certo? Com uma frequência de 1 kHz. Foi proposto pelo professor. Utilizamos também um contador, só que tivemos um desafio, né? O desafio era o quê? Era fazer um motor com 9 velocidades. Então, no caso, a gente utilizou uma lógica, né? Para nosso contador, ele travar no 8, correto? Travando no 8, aí sim ele vai, não sobe, não dá nenhum valor 9, aí dá certinho, não altera, correto? Com isso também temos a nossa fontezinha, show. E a nossa malha R2R, a famosa malha R2R, conversor digital analógico, converte os bits digitais em valores analógicos pra gente. Por que eu estou usando ela? É o seguinte, eu estou usando ela para obter tensão, certo? Por cada bit que está saindo da saída do nosso contador. Então, cada variação do bit me gera uma tensão, certo? Essa tensão eu nomeei aqui, né? A nossa referência como RP, que é nosso gerador de rampa, correto? Vamos aqui mudar para nossa próximo sheet. E aqui é onde a mágica acontece. Aqui nós utilizamos, né, um contador up-down, correto? O 74HC192. Esse contador up-down ele é de 0 a 9, correto? Mas, como foi proposto pelo professor, fazer uma lógica de travamento no 8. A partir disso, então, quando chegasse no bit 8, mesmo dando pulso, né, não subiria o número. E também, consequentemente, o valor da saída não alteraria. Porque quanto maior o bit, certo? Vai me dando valor na saída. Como eu travei no 8, então o 8 ele vai ser um valor de tensão fixo, não vai variar. E aí a gente consegue ter a nossa referência. Aqui, nossa lógica de travamento, certo? Pegamos a saída que é referente ao dígito 9. Por que o dígito 9? Porque ele funciona assim, no momento que você acionasse o 9, ele trava no bit que já está no contador ou no display. Então, assim, ficou bem mais fácil, né? Aqui já pegamos a saída, colocamos no preset não, PL, desculpa, mas pode ser ter preset também. O travamento do 8, por que eu fiz o travamento do 8 e como eu fiz ele? O travamento do 8 foi o seguinte, eu precisava de um valor que fosse sempre positivo, para me ter como referência, correto? Esse valor eu utilizei da própria saída S1, porque ela é uma NAND, então, obviamente, aqui vai ser sempre bit alto, que no caso é 1. Então é o seguinte, peguei o 1, correto? Já como o bit já vai ser sempre alto, e peguei o meu B1. Meu B1, aqui no caso, né, é o meu up. Coloquei na saída da OR. E peguei a saída S2. Coloquei no bit mais significativo, que é o que eu quero travar, o 8. Ah, mas por que você fez isso? Seguinte. Primeiro, aqui eu vou resetar, aqui eu vou travar, certo? O valor. Aqui, quando eu fizer a simulação, aqui vai travar normalmente. Só que se eu fazer essa OR, travar no 7 já reiniciava, não chegava nem mostrar o dígito 8. Então, para mostrar o dígito 8, tive que fazer essa lógicazinha aqui, ó. Para que força na saída do meu contador up-down o dígito 8. Então, assim, ela vai forçar, mesmo eu dando pulso, não vai subir, correto?
E aqui fizemos um acionamento em cascata, para ficar bem realista mesmo com relação à prática mesmo que a gente podia estar fazendo. Infelizmente o Covid-19 não está possibilitando a gente estar fazendo nossas práticas, mas aqui está um videozinho explicando. Fizemos cascata, que é o que a gente faria em qualquer aula. Então, o acionamento cascata foi o seguinte: eu precisava de um valor na qual esses dígitos aqui, correto? Todos eles vai me dar sempre um bit, não importa qual, vai me dar um bit, um valor. E obviamente é uma O, então qualquer um já sabe, né? Então significa que fiz a cascata do B0, que é o meu down, aí coloquei no Q3, que é a saída do S3, joguei no Q2, a saída do S4, joguei aqui, joguei com Q1. E é aqui que está o diferencial. A nó, a inversora. Essa inversora ela vai possibilitar pra gente o clear. Ah, mas por que o clear? No momento que eu der o pulso para descer, ele tem que limpar o meu contador e aí sim eu consigo descer. Certo? Do mesmo jeito, quando eu chegar no zero, com a lógica de travamento, ela não vai ir por 9, por 8, vai ficar tudo certinho. Partindo para a próxima parte, aqui temos um 4511, que é um contador. BCD, contador não, BCD, desculpe. BCD, o sextozinho de referência para não queimar nosso displayzinho de 7 segmentos. Usei um anodo comum. Anodo não, desculpa, um catodo. Aqui está o segredo novamente. Malha R2R. Por que eu utilizei essa malha R2R? E aqui está o segredo. Peguei a saidinha, né? Nosso contador up-down. Joguei na malha R2R para me dar uma tensão de referência, uma tensão que vai sair daqui. E aí está a questão. Essa malha R2R, junto com a saída que eu nomeei a anterior da outra sheet, eu nomeei como RP, essa eu nomeei como RF, correto? Como RF. Aqui, colocar as duas no meu comparador de tensão. Ah, por que você colocou no comparador? Porque a partir daí que eu consigo fazer uma... Aqui eu usei meu comparador. Minha tensão de referência, que é a do contador up-down, certo? Meu contador up-down. Peguei e coloquei ela como positivo, correto? Na positiva, na não inversora. E nomeei a minha RP, coloquei ela na inversora, correto? O mais 5 e o menos 5. Por que o menos 5? Para zerar. Infelizmente, no comparador de tensão, tenho que ter a tensão negativa sim, porque senão vai dar errado. Não vai zerar o meu valor. E aí vai ficar muito... Você não vai saber o erro. Às vezes o erro vai ser aqui. Precisamos uma lógica aqui, né? Com um resistorzinho. Eu coloquei ele de 1K porque a minha corrente que está saindo aqui é tão baixa. Se eu fosse nomear um valor maior, né? Não ia ter corrente suficiente para acionar meu transistor. Então, consequentemente, eu não ia acionar o meu relé, que ia gerar meu motor. Certo? Um transistorzinho, o emissor para o GND, o coletor, tudo certinho. E aí que está a questão. Quando eu fiz a simulação da primeira vez, estava dando um pico. Vou até fazer a simulação para vocês verem aqui, ó. Primeiro eu tenho que retirar esse diodo aqui, ó. Fazer uma simulaçãozinha pra gente aqui agora. Vocês estão vendo o meu motor? Ele está acionando, ó. Viu? 11 volts. Dá um picozinho de 11 volts. Por que esse pico? Depois de bastante tempo procurando e quebrando a cabeça, montando e desmontando o projeto, descobri que era o quê? Uma tensão reversa. Essa tensão reversa que estava acionando meu motor novamente. Aparentemente do comparador. Eu não sei o que aconteceu exatamente, mas
a minha tensão negativa, quando ela ficava maior, ela voltava pela minha referência, pela minha input da referência. Então, assim, ela voltava para malha, tinha todo um conflito aqui. Então, esse diodinho aqui é o cara, depois de muito tempo, quebrando a cabeça, foi ele que resolveu todo esse problema da questão do motor estar acionando, daquele pico. Outros podem... Eu só coloquei um diodinho básico, mas tem um nome específico, se eu não me engano é diodo de roda livre. Mas eu nem me toquei que poderia ser um diodo roda livre ou algo do tipo. Foi só instinto mesmo. Olhei, tinha tensão negativa chegando aqui na minha saída VS. Não quero essa tensão, porque aqui é positivo. Um diodinho. Na hora resolveu. E resolveu muito bem. Por quê? Olha a nossa simulação agora, como é que ela está. Aqui. Perfeitamente. O nosso motor tem esse pico que nem faz girar o nosso motorzinho, certo? Nem tem uma tensão saindo nem nada do tipo não. Correto? Aqui, o nosso motorzinho está tranquilo, não está acionando. E aqui que começa a mágica. Por quê? A partir desse momento eu vou começar a mexer no meu T-on. Então a partir do momento que eu der o pulso, vou até baixar aqui para vocês verem o dígito no display, o meu motor tem que ficar mais ativo, certo? Quanto maior o bit, mais o motor tem que ficar ativo. Então já vou subir logo para o importante, que é para o 8. No 8, temos aqui a nossa tensão de referência, a nossa rampa, a nossa tensão de referência e o motorzinho. Por ser o bit mais significativo, o que tem que acontecer? Exatamente isso aqui, ó. O nosso T-on, nosso tempo ativo, bem maior, certo? E um pequeno T-off. É necessário esse T-off por quê? Por causa do nosso travamento no 8. Se fosse o travamento, se fosse normal, no caso o contador chegar no 9 e zerar, ele ia ficar contínuo. Mas como a nossa lógica para no 8, então tem esse T1. E aqui vai novamente. Da mesma forma, descendo. Agora vamos chegar no 0. Zerando ele. Já vou colocar logo no 0. Não vou ficar sem enrolação não. Pronto. Ah, tem isso aqui. O que é isso? E eu acredito que seja mais um bug de software do que uma tensão mesmo chegando no nosso motor. Certo? Por que eu falo isso? Olha o nosso VS. Travado. Não sai do 0. Tá travadinho. Aqui o nosso motor nem gira. Nem tem uma corrente significativa na base do transistor para acionar nosso relé. Certo? Então, basicamente o projetinho foi esse aí. Passando muito tempo quebrando a cabeça na questão desse diodinho aqui, que deu muito trabalho. Mas foi bom, depois de muito tempo parado desse Covid, né, voltar a estudar eletrônica novamente, tudo certinho. Agradeço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado.